Dando continuidade aos estudos agora da Epístolas aos Hebreus, após as cartas a Timóteo, Tito e Filemon, especificamente, né? Agora nós vemos as cartas aos Hebreus, né? E a revelação de Deus, Cristo, né? É o Filho. Os anjos são apenas ministros. E isso é descrito em Hebreus 1, de 1 a 14, onde diz, né, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Isso nós vemos na continuação do capítulo 14, né? E ele é colocado aqui, nesse livro, a Epístolas aos Hebreus, de que a princípio, Deus fez, né, o seu Filho menor que os anjos. Olha só que interessante. Então ele continua dizendo aqui que Cristo, né, como sumo sacerdote, ele amou a justiça e odiou a iniquidade. No princípio, né, o Senhor lançou os fundamentos da terra e o céu e as obras, né, de tuas mãos. E ele diz, né, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Mas aí ele chama a atenção que Cristo ele vem para ser maior que todos, até que os anjos. E é interessante que por justiça, né, olha para você ver, diz aqui que ele cria, Deus, o Pai, cria o Filho menor que os anjos. Mas após, né, ele passar pelo processo da morte, pelos nossos pecados, ele se torna maior do que todo nome, né, que está, né, abaixo dos céus e acima da terra, né, e em todo o universo. Só Deus, Pai, né, que é uma trindade com ele, é maior. E aqui ele fala sobre o perigo da negligência, né? Pois ele diz no capítulo 2 de Hebreus que por essa razão importa que o apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. E Jesus é coroado, né, de glória como sumo sacerdote idôneo e compassivo. E aí ele diz, né, que o Filho do Homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Em Hebreus 2, né, aqui dos 6 ao 8 tem essa referência. E aí ele fala, né, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E no versículo 9 ele ainda diz, né, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoastes por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Olha que interessante, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmão, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então em Hebreus, lá na continuidade até o 13, ele diz isso, né?
E ainda diz no 17, né, de Hebreus 2, que por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelo pecado do povo. Pois naquilo, no 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então ele passou pela experiência humana, né, para ter propriedade, né, e para socorrer, sabedor, né, de todas as coisas. Inclusive na cruz ele fala, né, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele passou por isso tudo. E Cristo é superior até a Moisés, né? E ele ainda admoesta aqui em Hebreus, né, 3, sobre o perigo da incredulidade de novo e da desobediência. Ele diz aqui, pois isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão a Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daqueles que a estabeleceu. Pois todas as coisas é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Cristo, porém, como filho em sua casa, e diz aqui, em sua casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. E aí ele diz, né, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram a minha obra por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram o meu caminho. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Então ele fala aqui, né, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então é muito interessante, né, essa questão da fé e da esperança. E aí ainda ele diz, né, sobre a entrada, né, do descanso de Deus pela fé, e Jesus como sumo sacerdote se compadecendo de nós. No capítulo 4 de Hebreus ele reafirma isso, né? Ele diz, temamos, portanto, que sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas, como se deu com eles lá no deserto, né? Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé, como estava naqueles que ouviram. Porque quando você tem fé em Deus, você sabe, você tem a esperança, você tem a certeza, nada vai te abalar, nada que acontecer. E eles viram ali todos os desígnios de Deus, todas as provas, né? E mesmo assim se voltaram, né, os seus corações em momentos difíceis. Ele diz, né, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus 4 aqui, 3, né? Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então ele deixa claro aqui que para entrar nesse descanso com ele, né, é preciso crer que só através do seu Filho nós podemos, né, conseguir a redenção. Não por obra, nem por nada, mas por essa crença, né? Independente, como Abacuque lá no livro, né? Após Jerusalém ser saqueada 3 vezes, né? Ele chora ali, ele questiona Deus, isso não tem problema quanto nós questionarmos, porque eles têm a fonte de todas as coisas, apesar de ser limitada a nós, mas ele fala, todavia, né, eu não me desviarei, e mesmo que a árvore não deu fruto, mesmo que a videira não floresça, então quer dizer, independente de qualquer coisa, né, nós temos que saber que todas as coisas foram feitas para ele, para a quem nós recorreremos, né? E ele diz aqui, ó, hoje se ouvires a tua voz, não endureça o vosso coração, novamente, né, ele diz aqui.
e porque a palavra de Deus é viva, né? No versículo 12 do capítulo 14 de Hebreus, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma, né, que carrega todas essas traumas nossas da nossa vida, e o espírito que foi dado por ele. E aí ele faz referência ao corpo físico também, dizendo: juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí entra na psique, né, também. Eu como psicanalista, né, tenho a ideia exata do que isso, né? Ele discerne ali todos os pensamentos, né, e todos os sentimentos, inclusive. Jesus, o sumo sacerdote, né, que se compadece de nós, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça, né, para socorro em ocasião oportuna. E Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança, né? Fica claro aqui porque ele diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifício pelo que é pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então no capítulo 5 de Hebreus deixa claro, né, que os sacerdotes também são frágeis. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele a quem lhe disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, aqui no versículo 7, né, tendo oferecido como forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E esse respeito temos coisas, né, diz aqui que os cristãos hebreus, né, não tinham progredido ainda nesse sentido. E diz aqui que temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E aí ele disse aqui, né, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse mal e bem, né, que nós quisermos ter o discernimento, nós quisermos ter o conhecimento, e isso, né, fez com que todas as coisas acontecessem de ruim, porque nós não tínhamos capacidade como Deus para saber, né? Mas lá no Éden escolhemos isso, né, com a nossa livre arbítrio, que ainda tínhamos, né? E hoje nós temos ele limitado devido a isso. A exortação ao progresso da fé e os perigos espirituais e as coisas melhores, né, pertencentes à salvação, e a imutabilidade da promessa de Deus é descrita no capítulo 6 de Hebreus, né, onde ele diz: por isso, portanto, de partes ou princípio elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, e não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo é da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estarão crucificados para si mesmos e não, né, por Cristo. E aí, quanto a vós outros, todavia, os amados, estamos persuadindo das coisas que são melhores
e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus é justo para ficar, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Pois quanto a Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, aqui no versículo 13, do capítulo 16 de Hebreus, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. No 15 aqui. Então, nós vemos que, pois os homens juraram pelo que lhes é superior, e o juramento servido de garantia, para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quanto quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento. Então é muito interessante percebermos que Jesus, ele passa a ser, finalizando aqui o livro de Hebreus, dos capítulos 1 até o 6, esse estudo, ele passa a ser nosso sumo sacerdote. E ele conquistou isso mediante tudo que ele fez para que nós tivéssemos vida, porque antes estávamos mortos nos nossos pecados, e nas nossas concupiscências da carne. E ele se fez humano, passou por todo o processo e para ser sumo sacerdote e ter ainda a propriedade de saber como que é, viver como humano, sentir, passar por tudo. E ele venceu para que através dele nós possamos vencer também. Vencer principalmente a força da morte. Só através dele, só através da graça dele, nós podemos ser justificados perante seu Pai. Amém?